cobertura da imprensa foi extensa. As eleições para a presidência nos Estados Unidos teve destaque no noticiário aqui no Brasil. O brasileiro acompanhou com certa apreensão a confusa e apertada votação americana e seu esquema de colégios eleitorais, no qual vence o candidato com o maior número de delegados e não necessariamente o mais popular. A lentidão da contagem de votos levou brasileiros do outro lado do Atlântico a madrugarem em frente à TV, à espera da atualização das urnas em estados decisivos. Mas, além de ser a maior potência do planeta, por que a escolha do homem mais poderoso do mundo interessa ao Brasil? O fato de Donald Trump não ter até agora concedido a vitória ao democrata Joe Biden interfere de que forma na política brasileira? E como tudo isso respinga nas eleições municipais agora em novembro aqui no Brasil? Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Para discutir essas questões, eu recebo no Análise de Fato dessa quinta-feira, 12 de novembro, a doutora em Ciência Política, Graziele Albuquerque. Graziele, muito obrigado aqui pela participação na Análise de Fato. Já começo te perguntando, então, por que essas eleições aí ficaram bastante sobre a minúcia aqui, sob a lupa aqui de autoridades e também do público brasileiro. Queria agradecer o convite e agradecer a você e todo mundo que nos escuta. Olha, como você mesmo falou na introdução, né, os Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, um dos grandes polos de influência na geopolítica mundial. Especialmente no momento que a gente está vivendo, Trump aí se torna uma espécie de ícone autocrata, ou desse movimento de extrema-direita que tem uma influência direta no governo brasileiro, e não só no governo brasileiro, né? Em outros países também a gente tem uma onda de extrema-direita no mundo, extrema-direita barra fascismo, Polônia, Brasil, Hungria, enfim. Então, nesse caso, além de uma influência natural, além de ser uma eleição dos Estados Unidos, geralmente mobiliza e chama a atenção, acho que talvez nesse século, assim, com certeza nesse século, e talvez seja possível dizer que de uma maneira ímpar ou como poucas vezes, a eleição dos Estados Unidos teve uma influência muito significativa nos rumos que o Brasil vai tomar, não só na sua política externa, mas na sua política interna, né? Isso é uma coisa, eu acho que uma situação muito semelhante com o que aconteceu, por exemplo, com os rumos que aliados tiveram durante a Segunda Guerra Mundial, que fez, por exemplo, o governo Vargas mudar de lado, né? É quando ele sinalizava se aliar com alemães e italianos e, de repente, se aliou com os Estados Unidos. É desses momentos de virada que aí, volto a dizer, não é só sobre política externa, é em especial sobre política interna. A maioria dos brasileiros que estavam olhando para as eleições dos Estados Unidos e continuam olhando para o desenrolar dessa eleição, estão pensando na influência dela aqui na eleição para 2022, né? Mais até do que para qualquer tipo de acordo, embora isso seja obviamente muito importante, de qualquer acordo comercial ou de questões diplomáticas, isso se torna secundário diante dos rumos que o próprio Brasil vai tomar nas eleições que se avizinham aí daqui a 2 anos. Grazi, você fez aí um contexto histórico, né? Brasil, Estados Unidos, parceiros aí de longa data, né? Virando até aí o apoio do Vargas, que tendia a apoiar o eixo, virou apoio aos aliados, né? E agora a gente teve uma relação do Bolsonaro uma tentativa, né, de relação próxima com o Trump, apesar de ser uma relação quase que não recíproca. Mas, enfim, e agora a gente teve essa semana um vídeo do Bolsonaro fazendo uma provocação explícita, que a gente mostrou aqui no começo do Análise de Fato, uma provocação explícita ao Joe Biden, né, que é o presidente eleito, apesar de contestado aí pelo Donald Trump. É uma provocação ao Joe Biden, falando que quando acabar a saliva tem a pólvora, né? Como é que você enxerga agora essa relação entre os dois países depois dessa eleição do Biden?
Olha, sem dúvida, Brasil e Estados Unidos são aliados, mas assim, em que termos, né? A gente viveu, a diplomacia brasileira, ela é muito pragmática e é um setor da burocracia do Estado muito organizado, né? A gente remonta ao Barão do Rio Branco, é uma área, um braço do Estado brasileiro extremamente organizado, com uma linguagem própria, uma gramática própria, uma liturgia própria. E eu acho que o que aconteceu no governo Bolsonaro foi uma quebra, inclusive, dessa gramática, dessa liturgia. Então, a questão não é nem estar alinhado aos Estados Unidos, é em que termos, né? É seguindo que protocolo. Porque o protocolo foi um protocolo bastante peculiar, para usar uma linguagem educada aqui. O Le Monde, o jornal Le Monde francês, não brasileiro, dessa semana, soltou uma matéria falando do Bolsonaro em relação ao Trump e fala da perda do amigo imaginário. É exatamente esse o título da matéria, porque se você for ver um balanço, apesar do alinhamento do Brasil aos Estados Unidos de uma maneira quase subserviente, do ponto de vista de retorno, esse retorno não acontece. Você for esmiuçar a política externa, ele não acontece. Agora, em relação... por isso, daí o nome é amigo imaginário, porque você... esse tipo de aposta, essa filiação ideológica não pragmática, quando eu digo não pragmática, é que não se estabelece no sentido de uma relação entre custo-benefício do que é que eu vou apoiar e o que é que eu ganho com isso, que são os termos corriqueiros das relações diplomáticas. Teve uma virada e a gente não consegue oferir resultados em relação a isso. Em relação à declaração específica que você fala, eu acho que tem duas questões. Primeiro, assim, é corrente entre especialistas de relações internacionais que o Biden vai ter tantos problemas internos que é muito provável que os Estados Unidos, pelos próximos 2 anos, e que são os próximos 2 anos, inclusive do governo brasileiro, que está aí, o governo americano vai estar muito mais preocupado com questões internas, porque o problema deles é também gigantesco, né? O número de infectados e mortos nos Estados Unidos é assolador, apesar dos Estados Unidos serem um país de ponta em pesquisa farmacológica, né? Inclusive, do ponto de vista da medicina, não digo dos custos, porque o sistema lá não é um sistema universal e gratuito, público, mas eu digo do ponto de vista de tecnologia disponível. Isso não se converteu em nenhum tipo de estratégia efetiva em relação ao coronavírus. Eles têm um problema muito sério. O Biden já sinalizou que essa é a prioridade. Tem uma série de outros problemas burocráticos, de desigualdade. Essas eleições trouxeram à baila questões sociais muito importantes. Então, assim, é muito provável que nos 2 próximos anos o governo Biden esteja mais voltado para as questões internas do que propriamente para entrar em qualquer disputa diplomática maior. E eu acho que até a figura do Biden é uma figura também não só pragmática, mas muito serena em relação a isso, de se ater a qualquer provocação dada em live ou em vídeo. Eles têm mais com o que se preocupar, né? O que eu acho que vai acontecer, e eu acho que também o governo brasileiro fala isso no vídeo, mas ele sabe, é que as relações diplomáticas, de fato, se elas já tinham um pouco retorno nessa lógica Bolsonaro-Trump, com o governo Biden, então, eu acho que o que vai mudar é a forma, né? Eu acho que o Itamaraty vai ter que procurar aí aquele manual dos anos 90, vai ter que tentar achar o telefone do Rubens Recupero, eu não sei, mas, assim, estou fazendo alguma brincadeira para dizer que os termos de negociação vão ter que ser termos mais tradicionais, digamos assim, da diplomacia. Mas eu acho que a grande questão... Um ex-embaixador até do Brasil em Washington alegou que o Brasil agora fica mais isolado possível no mundo. Essa é uma avaliação corrente, né, no meio. E, além de mais isolado, ele, quando vai ter que voltar a utilizar, digamos assim, mecanismos mais tradicionais de negociação diplomático, né? Que não vai ser muito essa coisa da agenda montada em cima da hora ou de relações pessoais do filho do presidente, que é amigo de não sei quem, né? Isso não acontece no meio burocrático, no meio diplomático, é extremamente hierarquizado e cheio de normas. E agora eu chamo a atenção para uma questão, que é quando o Bolsonaro fala de pólvora, ele acabou envolvendo
as Forças Armadas e o Exército gerou milhares de memes nos últimos dias nas redes sociais. Então, por tabela... A pólvora inventada na China, né? E por tabela ele acaba envolvendo aí as Forças Armadas em mais um episódio de descrédito, porque as pessoas fazem logo uma avaliação do tipo, bom, se eu não vou resolver com saliva, eu vou para a pólvora, ou seja, se eu não vou resolver com a diplomacia, eu vou para uma questão bélica, eu tenho poderio para isso, e aí fica, obviamente, gritante a disparidade que o Brasil tem em relação aos Estados Unidos para qualquer tipo de disputa. A gente sabe a probabilidade disso acontecer é irrisória, mas, assim, explicitar essa dicotomia mostra, inclusive, o tipo de piada que se faz é mais uma lasca que se tira da imagem das Forças Armadas, que já anda desgastada, inclusive, pela associação ao governo. Grazi, agora, a gente está falando aí de Joe Biden já, mas o Donald Trump ainda tem um pouco mais de 2 meses aí de governo, isso se ele resolver deixar o cargo por vontade própria. O quanto essa questão dele não aceitar o resultado, dele levantar teorias conspiratórias no sistema eleitoral americano, o quanto isso já respinga aqui no nosso Brasil e o quanto isso já inspira aí talvez o governo a cantar essa pedra aí em 2022 na eleição presidencial. O governo Bolsonaro fez isso, inclusive, nas últimas eleições, né? Ele e até hoje não provou as fraudes. E ele questionou a lisura das urnas eletrônicas, etc, etc, etc. E, enfim, me lembro quando ele foi conversar com a ministra Rosa Weber depois, disse alguma coisa do tipo, é assim mesmo, a gente joga duro, né? Depois aí tentou contemporizar, porque aí ele já estava eleito e tal. Então, assim, novidade não é se ele fizer isso de novo, porque ele já fez, inclusive, no pleito onde ele foi eleito, que após ter sido eleito, as críticas foram silenciadas. O presidente que conseguiu fazer uma crítica, levantar uma questão de fraude numa eleição que ele venceu, né? Mas o Trump é um pouco... Existe o questionamento que é exatamente esse, assim, como o Bolsonaro mimetiza o Trump e como é que vai ser agora, porque assim, o objeto da mímica, né, da mimetização, o objeto, na verdade, da cópia, ele se perde. Então, o Bolsonaro vai fazer isso com quem, né? Como? Nesse sentido, a gente pode pensar num novo tipo de isolamento, porque é você deixar ele, de fato, sendo um outsider, sem essa figura do Trump, embora exista, como a gente citou, outras nesse universo de virada da extrema-direita. Eu acho que ele pode tentar fazer isso, mas eu acho que existem outras questões. O jogo hoje é muito diferente. Você tem centrão, né? Você tem o que eu acho que também o que vai acabar acontecendo, e que é o que está todo mundo tentando entender, é como o governo vai se comportar, inclusive, que ele vai sempre jogar para a plateia e assim, uma prática do governo Bolsonaro, esse tipo da bola dividida, né? Algumas questões são colocadas para o público, sobretudo o público que o apoia, para causar um dissenso, para causar uma certa comoção, que às vezes serve de cortina de fumaça, que às vezes serve de fato de mobilização para um determinado grupo. Agora, a questão de você fazer isso recém-eleito, né, é uma coisa, você fazer isso no meio do mandato, com um polo virando, e aí a gente não precisa falar só do Trump, a gente tem um governo na Argentina, que é um governo que, embora tenha sérios problemas econômicos, é um governo à esquerda. Você tem eleições na Bolívia que tiveram outro tipo de virada também à esquerda. Você tem uma mudança de cenário internacional com outros elementos que colocam essa onda de extrema-direita. Eu não acho que seja uma virada, mas é um respiro, né? Então, além de você ter um novo quadro internacional, você tem internamente um governo que hoje negocia francamente com o Centrão. Também a avaliação corrente aí entre os analistas mais internos, que o preço da fatura do Centrão vai aumentar, né, diante desse isolamento e dessas mudanças, porque assim, você tem um credor que olha para você e diz, eu não sei se ele vai ter condição de pagar tudo, então eu vou cobrar o que eu posso. O né? governo fica agora cada vez mais na mão do Centrão. Cobrar o que eu posso, o que eu digo, não é aliviar, não. É tentar tirar o máximo, porque você não sabe até quando você vai poder cobrar esse juro.
né? E aí eu acho que não é só do Centrão. É um governo mais constrangido por uma política mais pragmática, né? E que a própria indicação do ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques, é um pouco prova disso, porque apesar do governo ter dito que ia indicar alguém terrivelmente evangélico, na verdade, assim, a maneira como essa costura foi feita foi uma maneira, eu não posso dizer que tradicional, mas ela obteve uma liturgia política de conversar com o presidente do Senado, conversar com ministros do Supremo, especificamente com um. Então, assim, você tem aí, já se avalia uma virada do governo de uma maneira mais pragmática para a sobrevivência do governo e dos seus, né, em especial de membros da sua família, e isso tudo num contexto que internacionalmente muda, a fatura também muda, né? Então, assim, eu acho que mais do que questionar as eleições, porque tem muito, no caso brasileiro, tem muito chão pela frente, são 2 anos, é como o governo vai conseguir se movimentar a curto prazo mesmo, porque eu acho que tem uma característica do governo Bolsonaro que para alguns analistas é meio difícil. Quando você faz análise de atores mais tradicionais, você consegue pensar isso numa conjuntura maior, né? PT, PSDB, ou mesmo, enfim, você tem projetos maiores, projetos que se articulam. Eu acho que no caso do governo Bolsonaro existe um jogo que eu estou pensando hoje o que eu vou fazer amanhã, né? Tanto que o governo ele vai se mimetizando e vai mudando de estratégia de uma maneira muito... Você tem uma essência do governo Bolsonaro, você tem um jogo que vai mudando de acordo ali com o que é preciso fazer para sobreviver. Isso, às vezes, deixa os analistas meio perdidos, porque você está acostumado a fazer um tipo de plano maior. Quando você olha no amiúde para esse tipo de jogo rápido, que é esse, assim, o que é que eu vou fazer agora para sobreviver amanhã, é difícil de você encaixar. E eu acho que o governo está exatamente nesse momento, e talvez nesse momento tendo um quadro internacional como ele nunca teve. Volto a dizer, não acho que seja de virada, porque não acho que a saída do Trump acabe com o trumpismo, e nem a gente possa falar que o bolsonarismo, no sentido aí do termo, tendo uma base de apoio que continua, se dissolva por essa situação. Mas, sem dúvida, é um respiro de uma virada, volto a dizer, não de uma virada, mas de uma tendência centro-esquerda, né? Não propriamente de esquerda, mas centro-esquerda. Aproveitando aí que você falou do trumpismo, né? A eleição aí do Joe Biden, a derrota do Donald Trump é uma derrota, assim, bastante frontal, né, ao trumpismo. Mas como é que o bolsonarismo aqui vai absorver essa derrota? Já aproveito e te emendo aí com uma outra pergunta, juntando nisso tudo, a questão de que as capitais aqui, capitais que foram redutos eleitorais do Bolsonaro aqui na eleição, São Paulo, Rio, e principalmente Porto Alegre, teve uma queda grande na popularidade, na aprovação do governo, agora rejeitam Bolsonaro. Como é que esse bolsonarismo aí vai sobreviver? Para onde é que está indo esse bolsonarismo? Está indo para o interior do Brasil? Está indo para capitais menores? Como é que tá sendo? Como é que vai ser esse impacto da derrota aí do Trump? Não necessariamente só a questão do Trump, mas como é que está esse bolsonarismo hoje? Obviamente que essa derrota ela é muito significativa, mas volto a dizer, o Trump teve um apoio. A gente pode falar de um país dividido. Os Estados Unidos é um país dividido, eu acho que o Biden sabe disso, eu acho não, com certeza ele sabe, e acho inclusive que assim, a escolha do Biden, a estratégia desenhada com essa figura de centro é exatamente tendo em vista isso, né? Vai ser um esforço para tentar diminuir a polaridade do país, chamar quem está no centro, não só porque a estratégia clássica contra fascismo e extrema-direita é o centro, né? Voltando a falar de história, acho que tem uma imagem que a gente precisa recuperar. Quando a gente pensa no nazismo, tem uma foto clássica que é Churchill, Roosevelt, né? E o líder comunista também, né? Então, assim, estão todos ali contra o Hitler. Então, assim, países que depois, por exemplo, voltam e vão dividir o mundo na Guerra Fria, mas naquele momento, diante de um inimigo comum, eles representam uma estratégia muito pragmática, né, de concentrar forças. Eu acho que, guardadas as devidas proporções, obviamente, a gente está no momento mesmo de onde antagônicos se juntam para
onde é possível negociar diante de um inimigo comum. Acho que essa foi um pouco a estratégia diante do Trump. A gente não pode falar de uma derrota frontal dele. Acho que essa observação tem que ser dada. No caso brasileiro, como você coloca, eu acho que assim, existe uma coisa que é o tempo que gasta as coisas, né? Como eu volto a te dizer, um governo, assim que ele é eleito, ele tem ali uma janela de legitimidade, de força das urnas muito grande. 6 meses, 1 ano, não sei. E eu acho que essa janela do bolsonarismo passou, embora ela tenha sido muito atípica. A gente teve Covid, a gente teve um governo que estranhamente foi começando a jogar o jogo mais pragmático, né? Na verdade, mais de 1 ano para cá, em especial quando você tem aí o envolvimento dos filhos do presidente em algumas denúncias. Aí você vê um movimento do governo, inclusive, olhando para as instituições de uma maneira mais pragmática. Mas eu acho que, assim, existe a questão central. Alguns estudiosos falam que, seja um governo de direita, seja um governo de esquerda, ele precisa responder. E eu acho que a questão central do Brasil é econômica, no sentido de dizer até onde eu vou apoiar um governo quando não há resposta econômica para isso, né? Vamos olhar de novo para a história e vamos olhar o quadro da ditadura militar. O que era a ditadura militar, o apoio da ditadura militar durante o chamado milagre econômico brasileiro, que a gente sabe as consequências que teve, e o que é o apoio à ditadura militar nos anos 80. A gente lembra muito da inflação e lembra muito do governo, e a associa ao governo Sarney. Convido a todo mundo que nos assiste a colocar no Google a inflação de 83, quando você não tinha um governo Sarney, você tinha um governo militar, né? Vejam as imagens dos supermercados. Ali foi um duro golpe contra um regime militar que já estava ali ruim das pernas. Você tinha de novo uma conjuntura internacional muito pouco favorável, né? Onde os regimes militares começavam a decair no resto da América Latina, e a questão econômica era fundamental. O Brasil hoje sai da lista das 10 maiores economias do mundo, né? Então, assim, é preciso muito se pensar o apoio, ou a queda do apoio do governo Bolsonaro a vários fatores, a pauta ideológica em especial, que é muita característica do governo, mas eu acho que a economia é um fator fundamental. Fundamental. Grazi, para a gente encerrar, já nosso tempo aqui já correu rápido, é muito assunto para pouco tempo. Queria que você comentasse a atuação do Bolsonaro como cabo eleitoral, né? A gente tem visto aí Russomano em São Paulo, Crivella no Rio, não muito bem das pernas. Como é que você avalia a atuação aí do governo? 47% dos entrevistados de uma pesquisa declararam que não votariam de jeito nenhum em um candidato apoiado pelo Bolsonaro. O Brasil continua muito polarizado, né? Queria que você avaliasse isso. Acho que tem a questão da economia, tem uma questão também que é muito significativa, porque, assim, não posso dizer Russomano, mas Dória apoiou o Bolsonaro e depois entrou em franco processo de tentar se descolar da imagem do governo, em especial durante a pandemia. Não só ele, acho que o Nordeste tem que ser visto de uma maneira muito particular, porque criou um consórcio para tentar se afirmar, inclusive, do ponto de vista científico e conseguir, inclusive, sobreviver e criar medidas de proteção durante a Covid. O que eu acho que acontece no caso das eleições é um pouco essa coisa do desgaste econômico, desgaste ideológico, mas também um movimento que foi sendo feito porque você tem uma estratégia de sobrevivência dos próprios candidatos para além do governo. Eu acho que está muito, muito, muito atrelado a vários fatores, em especial a questão da pandemia. No caso do Ceará específico, a gente sabe a boa avaliação, por exemplo, no governo Camilo, e como essa boa avaliação é atrelada à postura do governo do Estado durante a pandemia. Eu acho que não é só isso, mas as pautas, uma coisa é o sonho de direita que está distante, outra coisa é você ter 2 anos de governo de direita e as pessoas começam a avaliar isso, né? E o governo Bolsonaro teve altos e baixos nessa história. A gente lembra dos panelaços, ele teve uma recuperação, depois ele cai e recupera de novo, mas o fato é que, assim, uma coisa é ouvir falar das pautas de direita, outra coisa é ouvir vê-las.
e a população está vivendo elas durante 2 anos, né? E com uma pandemia no meio, que por mais que a gente questione, as pessoas estão ou não incomodadas ou não conseguem perceber um número inacreditável de mortos, mas assim, os efeitos econômicos estão aí. Eu não acho que esses efeitos eles sejam, e os próprios efeitos na vida das pessoas, né? Dos entes queridos, talvez eles não se mostrem com o rosto que a gente esperava ver, né? De indignação, ou não sei em que termos, mas eles estão aí. Volto a dizer, talvez não tenha uma virada como a gente imagina, mas também a ilusão achar que esses efeitos não vão a miúde contornando algo. E aí também as elites políticas, não só as elites, mas assim, a política se rearticula, né? O movimento, é isso que eu estou querendo dizer. Assim, você, talvez 3 fatores para organizar o discurso. Você vive uma pauta de direito e isso se desgasta. Você tem uma organização das forças políticas tradicionais que você via mesmo antes dessa pauta das eleições, quando você teve o movimento dos próprios governadores, fossem eles ou não alinhados ao Bolsonaro. Vou lembrar o caso do Ronaldo Caiado, que era aliado de última hora do Bolsonaro, depois volta atrás, se afirmando como médico durante a pandemia, depois tenta se aproximar de novo, mas assim, esse movimento da política tradicional de sobreviver, ele teve um ensaio ali no começo da pandemia muito identificado com os governadores de uma maneira geral, não apenas dos governadores do Nordeste, né? Dória e Caiado, acho que são exemplos significativos disso. E, por fim, eu acho que você tem uma própria dinâmica mesmo das localidades, que é uma dinâmica que, obviamente, tem relação com a pauta federal, mas que tem características muito próprias. E quando se vive algo, você tem condição de avaliar, e, na verdade, é isso. O escrutínio do governo está sendo avaliado. Ideologia, ela sustenta uma pauta, mas a economia e a sobrevivência das localidades é muito importante. Eu acho que isso está muito presente no rearranjo que a gente vê, inclusive, aí nas eleições municipais. É isso, espero que você aí de casa também tenha gostado. O Análise de Fato volta na próxima quinta-feira, às 8h. E lembrando que você também pode conferir essa conversa no Spotify e no Apple Podcasts, em formato podcast, e também no YouTube da TV Ceará. Até a próxima quinta. Tchau.